Esse livro está plastificado aqui porque eu costumo embrulhar para até não mofar, não ficar com um cheiro ruim, e costumo ter livros de consulta. Quando eu lembro de alguma coisa eu vou lá e dou uma pesquisada. Costumo sempre fazer uma fichinha aqui, ó, de cada livro que eu leio. Anoto as informações, que página que está, se falou alguma frase, alguma teoria, alguma coisa, é fácil de consultar depois. Esse livro não sei se a pronúncia correta seria Primo Levi, em italiano, é Isto um Homem. Ele foi vítima do Holocausto, saiu de lá praticamente morto, né? Só o cadáver. Ficou algum tempo lá, não sei quanto tempo, mais de um ano. E foi resgatado no final da Segunda Guerra Mundial e acabou escrevendo esse livro, que é um primor. Se você quer uma leitura de esperança de vida, de lição, sinceramente, um excelente livro. Nesse livro, ele passa boa parte do tempo relatando questões que ele vivenciou lá, o que ele aprendeu, como ele vê a vida e tal, e não tem uma única gota de ódio contra os nazistas ou quem quer que seja. É importante ressaltar isso porque uma pessoa que passou pelo que ele passou, dificilmente cederia à tentação de destilar toda a sua revolta e ódio à humanidade, ao sistema, aos nazistas, enfim, ao preconceito, né? À xenofobia, a tudo que você puder imaginar aí. Ele relata um trecho que eu não vou ler agora para o vídeo não ficar longo. Qual foi a felicidade dele estando preso lá em plena Segunda Guerra Mundial, lá no campo de concentração, ele relatando a alegria de alguns minutos de sol, dele poder tomar sol. Ficavam trancados lá e por alguns minutos, dependendo da situação, ele conseguia pegar um pouquinho de sol. O vídeo hoje é sobre liberdade e eu fico conversando muito com as pessoas em tudo quanto é lugar e comecei a perceber que talvez as pessoas não saibam exatamente o que é a liberdade. E a liberdade é você poder tomar sol a qualquer hora que você achar que você deva ir tomar sol. É você poder andar nas ruas a qualquer hora sem ter que dar satisfação a ninguém. Liberdade de ir e vir. Liberdade de você pensar e dizer o que você pensa das coisas. Já reforcei muito aqui no canal que você só não pode atribuir crime a alguém. Dizer que o cara é ladrão sem você ter prova ou sem ele ter sido julgado e condenado pelo judiciário. Se você fizer isso, você estará incorrendo em crime e você, né, certamente poderá ser processado por difamação ou alguma coisa do gênero. Então você pode dizer que você não gosta de A, você não gosta de B, você não gosta de verde, você não gosta de azul, você gosta de amarelo, você gosta, enfim. Você pode dizer tudo o que você quiser. Se você quiser fazer uma lista do que você gosta e do que você não gosta, se você for uma pessoa livre, você poderá fazer essa lista. E se quiser gravar um vídeo, alguma coisa no gênero, colocar nas mídias sociais, em tese, você é livre para isso. Mas nós vivemos um momento muito difícil no mundo, isso está acontecendo, que é um determinado grupo tentando determinar a verdade e impor que as pessoas só pensem daquele jeito. E quem pensa o contrário, eles dizem que é fake news. Fake news agora virou um termo para o seguinte: se aquela verdade interessa para o cara, se interessa para o que ele vai fazer, pelo controle dele, aí ele diz que é fake news. Caso contrário, ele diz que é verdade. Caso contrário, se não interessa, ele diz que é fake news. Então se tornou aí um ministério da verdade. Quem determina o quê? Isso não é liberdade. Certamente isso não é liberdade. Se nós não soubermos os limites de cada coisa, o que você pode comer, qual a sua crença religiosa. Existem países que não deixam o cara ser católico, por exemplo. Tem países que baniram totalmente, 100%, todas as religiões. Existem países aí que você não pode ir embora do país sem dar uma satisfação, o que você vai fazer, como você vai fazer. E se você for e não voltar, a sua família sofre punições. Isso não é a liberdade. Existiu épocas em que nem escolher o par de sapatos o cara tinha condições de escolher. Ele tinha que usar o que tinha lá. E se tivesse um número maior, ele dava graças a Deus, porque pior era ter que usar um sapato de número menor, obviamente, pela dor que isso deve acometer ali, né, incorrer na situação.
Então você não pode usar a roupa que você quer, você não pode ir e vir a hora que você quiser, você não pode falar o que você quiser, você não pode um monte de coisas. E cada vez mais o sistema está fazendo esse controle, por isso que eu digo que nós vivemos um período que eu chamo de controlacionismo, tanto na política quanto na economia e nas questões sociais. Não existe mais capitalismo, socialismo, comunismo, não existem mais questões praticamente políticas ou econômicas. Livre mercado, as grandes empresas estão em conluio com aqueles que defendem o comunismo, que defendem as pessoas a serem escravas do Estado, que defendem o Estado como... Enfim, é uma confusão danada. Nós estamos vivenciando essa mudança, por isso que é tão difícil para algumas pessoas perceberem isso. Eu mesmo ainda uso esses termos até para facilitar que eu seja compreendido quando tento desenvolver alguma ideia, apresentar algum ponto, alguma opinião. Mas, enfim, poucas pessoas estão percebendo que nossa transformação ela não está sendo só tecnológica, está influenciando as questões religiosas no mundo, está influenciando as questões de comportamento, está influenciando a maneira como nós transacionamos, ainda aparentemente existe, pelo menos no médio e micro mercado, você ainda tem certa liberdade, e aí eu defendo sempre que as pessoas devem ter a liberdade de transacionar, por isso que eu defendo o livre mercado, mas está cada vez mais difícil de entender exatamente o que nós estamos vivendo, porque grandes empresas estão mandando no mundo e grandes governos aí estão se refestelando com a ideia de serem deuses por meio do Estado, né? O Estado, a ciência como mecanismo de manipulação desses caras, muita gente nem sabe o que é ciência e fica repetindo. Mas enfim, você ser livre é você poder fazer o que você quiser. Por isso que a importância de alguns países quando liberam, por exemplo, o porte de arma, que é para você se defender de governos ditatoriais. É meio no limite ali, meio forte, meio pesado, mas é isso. O governo vai ter mais dificuldade de dominar o próprio povo, como tem acontecido em outros países. É claro que tudo gera problema, tudo tem desdobramento. Ninguém aqui está negando que existe problemas em todos os sistemas. A questão é que alguns não reservam a coisa mais simples do mundo, que é a sua vida. Mas aí, para concluir o vídeo, você fica pensando aí, mas como é que eu defendo a minha liberdade? É muito complicado. Nós somos tão relapsos com a nossa liberdade quanto nós somos com a nossa saúde. Eu poucas vezes encontro alguém que, não sendo hipocondríaco, consiga cuidar bem da saúde. Lembrando que o hipocondríaco, quando ele descobre que ele não está doente, ele fica triste, né? Então é um troço meio estranho. Mas você pensando aí que você cuida da sua saúde, é você fazer um check-up de vez em quando. Se você sentir alguma dor, alguma questão pontual ali, você já corre para ver o que é. Porque existem situações na saúde que, se você demorar, depois elas são irreversíveis, elas ficam difíceis de você curar. A liberdade acontece uma coisa muito pior. Você vai perdendo a liberdade silenciosamente, de maneira muito discreta, você vai perdendo os espaços. É como você está num ônibus cheio. Se você abaixar o braço, você não levanta mais. Se você tirar a perna do lugar, você não bota mais no lugar. Então você vai perdendo esses espaços de tal maneira que, quando você vai perceber, você não consegue mais reverter a situação. Então, muito diferente até da própria saúde, a dificuldade de reverter uma situação em que você se torna escravo, que você se torna um objeto na mão do Estado ou na mão de um governo ditatorial ou algo parecido, é muito complicado. Então você tem que vigiar. É a eterna vigilância para você se manter com a sua vida em liberdade. E lembrando sempre que a vida sempre vem em primeiro lugar, porque sem vida não tem nem como você ter liberdade. Então as coisas caminham juntas, mas a vida tem uma importância ainda um pouco maior. Então, se você não cuida da sua saúde, você não está cuidando da sua vida. Se você não cuida da sua liberdade, você não está cuidando da sua vida. Lá na frente, quando o chicote voltar na cara, pelo seu desleixo, pela nossa, como sociedade, pela nossa falta de cuidado, e eu me incluo nisso, infelizmente, eu sei que eu tenho que melhorar muita coisa ainda para poder ficar ruim. Então imagina a sociedade de um modo geral se ela estivesse sendo relapsa da maneira e no grau que eu tenho mencionado aqui. Então vamos trabalhar, divulgue esse vídeo, mande essas informações adiante, ajude as pessoas a compreenderem a importância de que o outro, mesmo você não gostando desse outro, do que ele diz, do que ele pensa, ele tem o direito de falar o que ele quiser. Volto a dizer, desde que não esteja imputando crime em ninguém, tem o direito de gostar do que quiser, de não gostar disso, não gostar daquilo. Eu não me incomodo com quem diz que gosta disso ou não gosta daquilo. O problema é quando a pessoa começa a tomar atitudes discriminatórias, quando começa a isolar o outro, quando começa a colocar a sua liberdade em xeque. Fique atento,
É muito difícil, curta o canal, se inscreva, divulgue. Esses vídeos são de imensa importância e muitas vezes as pessoas não estão dando a mínima. Só que lá na frente, infelizmente, quando o problema se apresentar realmente da maneira como infelizmente vem acontecendo, dificilmente a gente vai ter volta. E a gente está no limiar dessa questão. É quase assim, na beira do abismo mesmo.